Chapéu, oh espera, Papai Noel, oh te escute como as caldas, e não vai. Viva, viva, viva a sociedade alternativa. Viva, viva, viva a sociedade alternativa. Eu quero, é você que tomar um banho de chapéu. Oh, espera, Papai Noel, oh, que escute como os caldos. Então vai! Faça o que tu queres, pois é tudo, dale, dale. Viva, viva, viva a sociedade alternativa. Viva, viva, oh, viva a sociedade alternativa. Ora viva, muito boa noite, Blood Brothers and Sisters, sejam muito bem-vindos a mais uma emissão do Hellbilly Talks. Seguimos nesta estrada, falar obviamente da Tour Land of Open Dreams, que está em alta, como nós esperávamos. Eu sou o Fernando Martins e, como obviamente não podia deixar de ser, trago comigo o meu companheiro de estrada, o Pedro Carrado. Viva, Pedro. Olá, brother, olá, Blood Brothers and Blood Sisters. Obrigado pelo intro. Foi um intro... Fernando, como é que tu foste desencantar o Sociedade Alternativa? Eu sei como é que nós o vimos em tempos, mas isto de facto é um intro poderosíssimo do Bruce a cantar em português. Olha, hoje como estamos num dia especial, o dia em que celebramos a liberdade como Estado em Portugal, a Sociedade Alternativa também foi um hino, um hino para os nossos irmãos brasileiros, e o Raul Seixas foi um símbolo disso, e lembra-me, se hoje comemoramos a liberdade, daqui mandamos um abraço a todos os fãs do Brasil, que são muitos, e comungam desta língua portuguesa e do amor do Bruce. Sem dúvida. Depois de Minneapolis, a tour avançou, já vai por aí fora com bastante impacto, bastantes razões para nós fãs sorrirmos. Eu acho que têm sido concertos muito interessantes, muito impactantes, e já passou por Portland, Inglewood, San Francisco,
Phoenix e pela sua cidade natal, ou pelo seu estado natal, Exatamente. Newark, New Jersey. Eu acho que era um dos concertos mais aguardados nesta tour. Depois de Minneapolis, acho que o ponto alto vai ser o último, em Washington. Mas este, por ser, digamos assim, a casa, e jogar em casa, como se costuma dizer, perante o seu público, também era muito aguardado. Era um dos que eu gostava de ter estado, infelizmente não consegui bilhetes e vai ter que ficar para uma próxima. Vai ser a tour de 2027. Haveremos de ir a New Jersey. Esperamos que sim. Ora, a mensagem continua, poderosíssima, não nos cansamos de dizer, nós parecemos um disco riscado, mas é um disco riscado pelas melhores razões e continua os pontos altos da setlist, não é, Fernando? Sim, aqueles que nós esperaríamos. O Land of Open Dreams é sempre, diria, o ponto mais alto do concerto. O American Skin, o Long Walk Home são sempre momentos muito impactantes, além do já o My City of Ruins também vai ser um momento muito emocionante a ouvir. Sim. Tem sido das versões mais fantásticas. Chimes of Freedom também. Chimes of Freedom, nós já da última tour já estávamos, digamos assim, habituados a voltar a ouvir o Chimes of Freedom, e perante este setlist e este conceito de tour, eu acho que fecha muito bem Cada a história concerto, não é? que se quer contar, sim. Olha, Fernando, nós temos aqui algumas novidades, notícias, alguns marcos que convém referir. Vamos falar em primeiro lugar sobre... Olha, desde a última emissão celebrou-se o aniversário do Max Weinberg, fez anos. No dia 12 a banda comemorou em palco o aniversário do Max. Foi bastante engraçado ver nas redes sociais as partilhas que eles fizeram sobre o Mighty Max, que aguenta sempre com grande bravura 3 horas de concerto. É inacreditável ver a força que esta banda tem, a qualidade que tem, e que ainda dão muito bigode a malta muito mais nova que diz que 1h30 de concerto já chega. O homem não para. Não. Assim como o Bruce. A alcunha dele, o Mighty Max, é mesmo, está mesmo correta. Não haveria outro nome a dar a um baterista como ele. Exatamente. Além disso, temos uma notícia que saiu recentemente sobre a comemoração, um concerto comemorativo dos 250 anos dos Estados Unidos, concertos que se vão realizar para o país, mas este muito particularmente em New Jersey. Aliás, são 2 concertos de 4 e 5 de junho. Vão estar integrados também na abertura do Centro Bruce Springsteen na Universidade de Monmouth, que se vai realizar a abertura a 7 de junho. Mas destes 2 concertos em particular vai ter um elenco fantástico. Bon Jovi, Jackson Brown, Darlene Love, ajuda-me. Disciples of Soul vai ser a banda de suporte. Vamos ter também Roseanne Cash, e com certeza que onde aparecer aqui e ali membros da E Street. O Nils creio que já confirmou a sua presença. Sim. E deixa-me só aqui mostrar a minha cara. Não que seja muito bonita, mas... E vai ser um marco, digamos, bastante interessante depois da turnê
que traz toda esta simbologia que nós temos vindo a falar, assinalar um concerto que é, digamos que, o pré-aquecimento das comemorações dos 250 anos da fundação desse grande país que é os Estados Unidos, e também coincidindo com a abertura do centro de estudos do Springsteen na Universidade de Monmouth, que é, digamos que, um sítio onde os estudiosos e os interessados pela obra, pela vida, pela mensagem que o Bruce passa, poderão lá ir investigar, estudar. E eu acho que quando nós formos em 2027 a New Jersey, não podemos deixar de ir lá fazer uma palestra ou de ouvir palestras, certo, brother? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Aliás, eu de vez em quando, e deixo esta dica para quem quiser, o centro não é só consultado localmente na universidade. Quem quiser consultar, obviamente não será tudo, pelo menos ainda não estará todo o material disponível na internet, mas quem tiver curiosidade de consultar pode ir à internet ou ao site da universidade e consultar. Eles têm um espólio fantástico de artigos sobre Springsteen, que quem tiver algum tempo e quiser dar uma espreita dela é muito giro. Eles recolhem tudo o que é artigos sobre Springsteen desde 1968, se não estou em erro. Portanto, é toda a vida do Bruce, não é? Sim. Eles pediram para quem quiser doar ao espólio da universidade, eles fazem a conservação e dão crédito a quem doou esses materiais. E eu achei muito engraçada a ideia, porque eles pelo mundo inteiro recolheram, quer seja revistas, quer seja artigos de jornal. Eles estão a fazer realmente ali um arquivo impressionante. Eu acho que vai ficar sempre inacreditável. E depois ter a hipótese de ter uma universidade, eu adoraria passarmos lá uma temporada onde aquelas palestras, porque as palestras também dão online, eu já assisti a algumas, e realmente a profundidade com que se estuda a obra do Bruce, a música do Bruce, dá gosto de sentir que há pessoas que se dedicaram de corpo e alma a querer que se registre aquilo que é Bruce Springsteen e que as gerações futuras possam ter acesso ao que foi Bruce Springsteen, porque todos nós temos a certeza que é aquilo que mais garantido temos, que um dia ele vai ter que partir e que alguém vai manter viva a sua obra através da Universidade de Monmouth. Acho de louvar. Bruce Springsteen Center for American Music. Podem visitar o site em springsteencenter.org, e se quiserem visitar o site da universidade é monmouth.edu. E temos aqui uma interessada, uma estudiosa, que é a nossa aluna também, pelo menos audiófila, ela farta-se de ouvir Bruce aqui nesta sala. Não se esqueçam, são três datas importantes, 4 e 5, o concerto, que é o pré-aquecimento para o lançamento das comemorações dos 250 anos da fundação dos Estados Unidos, e a 7 de junho, é isso, Fernando? 7 de junho, a abertura do Centro de Estudos na Monmouth University. O que é que temos a seguir, Fernando? Eu sugeria passarmos ao outro membro do Wild Billy, o nosso grande Mark. O nosso filósofo? Sim. Então vá, vamos a isso. Long Walk Home? Long Walk Home. Vamos lá ouvir o que é que o Mark tem para nos dizer. Long Walk Home.
Olá, sejam muito bem-vindos a uma nova emissão da Long Walk Home. Hoje o tema vai ser os covers, influências e contexto em torno da Bruce Springsteen. Vamos explorar um lado menos falado do Bruce, não o compositor, mas o intérprete de músicas de outros artistas. Para isso, vamos olhar para dois álbuns muito diferentes. O primeiro, Under the Covers, The Songs He Didn't Write, que é uma compilação não oficial de atuações ao vivo. E depois This Land Is Your Land, que reúne as versões originais dessas músicas que já foram cantadas pelo Bruce. Duas formas opostas de olhar para a mesma coisa, uma a partir do palco e outra a partir das raízes. Under the Covers. É importante salientar que não é o álbum oficial, mas uma compilação de gravações ao vivo, sobretudo dos anos 70 e 80. E o que encontramos aqui inclui músicas originalmente de Chuck Berry, Boom Boom, R&B da era dos Beach Boys e Chuck Berry, como Good Rockin' Tonight, The Isley Brothers, Twist and Shout e Summertime Blues do Eddie Cochran. Neste álbum, o Springsteen está no seu elemento natural, o palco, a energia crua, interação com o público, é um som direito quase físico. Mais do que a perfeição técnica, o que salienta do álbum é a autenticidade. Também temos de apontar algumas limitações. As gravações vêm de concertos diferentes, a qualidade é inconsistente, falta coesão, e não há uma narrativa nem intenção clara. E vemos mais o intérprete que o compositor. É um álbum que funciona melhor como curiosidade para fãs, não é o maior ponto de entrada, mas ajuda a perceber de onde vem o artista. É precisamente essa origem que o segundo disco nos mostra. The Land Is Your Land faz o oposto do primeiro álbum. Em vez de ouvir Springsteen a interpretar, ouvimos as versões originais que ele depois fez servir nos seus covers. Para mim, o álbum é um mapa de influências. Mostra o que o Bruce ouvia, admirava e absorvia. Temos uma grande diversidade musical. Folk, político, para falar da identidade, da crítica social. Aqui neste caso temos o Woody Guthrie com This Land Is Your Land como resposta ao canto patriótico God Bless America. Temos o Rock and Roll, Around and Around do Chuck Berry, Not Fade Away de Buddy Holly, Lucille da Little Richard. Também temos country americana com Johnny Cash, I Walk the Line. Também para acabar soul e R&B. Temos o Twist and Shout, Stand By Me de Benny King, Summertime Blues de Eddie Cochran. Pontos fortes do álbum são a clareza histórica. É quase uma aula de música americana. A qualidade, porque são canções que resistiram ao tempo, e o contexto cultural, especialmente no folk político. Tudo isso revela que o Bruce não surge do nada. Ele é um sintetizador e renovador de tradições. Do folk, da sua narrativa, do rock, da sua energia, da soul, da sua emoção. E tudo isto ganha vida no palco, que é central na sua carreira. Se colocamos os dois álbuns lado a lado, temos que Under the Covers é o resultado ao vivo e This Land Is Your Land apresenta a origem das canções. Um é espontâneo e imperfeito, o outro é estruturado e explicativo. Mas juntos mostram como o artista absorve influências, como as transforma e como constrói sua identidade. Para os ouvintes casuais, o segundo álbum talvez seja mais claro e contextual. Para os fãs, o primeiro álbum, Under the Covers, talvez seja mais cru e divertido. No fundo, ambos lembram algo essencial. Nenhum artista existe isolado. No caso do Bruce, as suas raízes cruzam folk, rock e soul americanos. Obrigado por ouvirem e até o próximo episódio. Obrigado, Mark, pela tua rubrica, sempre bastante interessante e profunda. O Mark, é um estudioso do Bruce e temos que, de facto, combinar a ida ao centro de estudos para recolhermos material para as nossas emissões e estudarmos e sentirmos, respirarmos aquele... Temos que fazer um canal de fãs para Exato. termos de visita. Bom, o Mark
como falou na sua rubrica, falou sobre uma vertente artística que é aquela que nós também conhecemos, ou conhecemos em parte, e creio que ainda não conhecemos tudo, há muita coisa para descobrir. O Marco lançou aqui sementes sobre a questão do Bruce fazer covers de outros artistas, e tão bem que ele as faz. Nós conhecemos imensas, se calhar não conhecemos todas, como eu falei, e é muito interessante. É a minha opinião, depois dirás, Fernando, gostaria de te ouvir. Um artista que começa numa banda em 60s, portanto, um artista que se construiu a partir do palco, como tu falavas aqui há tempos, banda, artista que se construiu, se deu a conhecer através do palco, através dos concertos ao vivo. De certa forma não renega as origens ou os seus gostos musicais, não é? E isso é de louvar, porque ele, ao longo destes 50 anos, 60 anos que já leva de palco, nunca deixa de tocar músicas de outros artistas. Sim, às vezes, e tenho ouvido isso com alguma frequência, como é que um artista com um catálogo tão extenso canta músicas de outros artistas. Eu acho que é a melhor forma de homenagearmos as nossas raízes. Exatamente. É nos buscar aquelas músicas com que nós crescemos, e o Bruce tem-no feito toda a vida. Aliás, os artistas na altura que começavam todos assim a tocar músicas dos outros nos bailes das escolas, aquelas bandas que se começavam a aprender a tocar, ninguém tocava músicas originais, tinha que se tocar sempre músicas, aquelas que passavam na rádio e que estavam na moda, eram essas que tu tocavas, não é? Mais tarde, sim, começou a tocar temas originais e começou a querer ser reconhecido como um artista do seu próprio nome, não como um artista de covers. Mas nunca renovou as suas influências, os artistas que mais o influenciaram, e o Marco bem foi buscar este álbum Under the Covers e vai-nos relembrar aqui algumas músicas que nós ouvimos naquelas bootlegs mais antigas e que tão gosto nos dá voltar a ouvir. Olha, na sequência disto, temos aqui o nosso espaço de cover inesperada que nós temos vindo a passar nas nossas emissões recorrentes. Vamos ouvir aquele momento que tu selecionaste, que é precisamente uma cover que está nesse álbum que o Marco referiu. Vejam lá se gostam. Now, my ladies, there it is. I got one more. One more that I'm paid up, and then one extra. Yes. Give me that thing. Alright, this is for we love the girls who've been to so many of our shows. What can I say? Here we go, let's do it. I think we got it. Ready, band? 1, 2, 3, 4. Sensation to get ready. I can hear guitars play, lovely tune. Every time that you walk in the room, I close my eyes for a second and pretend it's me you want. Meanwhile I try
see a summer night with a magic moon. Every time that you walk in the room, maybe it's a dream come true. Walking around alongside you, wish I could show you how much I care, but I only have to learn to stay. I can feel that something popping, evaporate. Twisted inside like someone speaks your name. Trumpet sound that I hear, nothing every time that you walk in the room. Yeah, every time that you walk in the room. Yeah, I said every time that you walk in the room. When You Walk in the Room, dedicado a um grupo de fãs bem peculiar, que ali estava na linha da frente do Pete. Esta canção foi escrita por Jackie DeShannon em 1963, mas não se tornou conhecida com ele. Foi os Searchers que fizeram a versão mais popular, mais conhecida internacionalmente. O que eu acho interessante aqui nesta cover, Fernando, às vezes até parece que aquilo está combinado, porque ele tinha ali, pronto, sabia que havia ali um grupo de fãs, foi recolher o cartaz, assim que o Bruce recolhe o cartaz, o guitar, agora não me lembro o nome do senhor que lhe passa as guitarras. Kevin Buell, se não estou a engano. Isso. Foi logo buscar uma guitarra de 12 cordas, porque sabia que aquela guitarra era adequada para tocar uma versão de uma música que tem 60 anos, talvez. 60? Estou a dizer bem? 63 anos? O Bruce habitualmente tocava essa música nas primeiras turnés, até ao Darkness, era habitual tocar esta música. Eu tenho aí umas 10 bootlegs com esta música tocada ao vivo. Portanto, não era nada. A banda conhecia perfeitamente a música de trás para a frente e de frente para trás. Portanto, não. Claro que depois o Bruce deixou de tocar esta música e só muito mais recentemente, em 2013, 14, foi na tour do Wrecking Ball. Sim, é que recuperou esta música com os discos pedidos, tal como foi neste vídeo que acabamos de ver. Eu gostava tanto que ele voltasse a fazer. Não era preciso ser tão exaustivo como era, mas fazer ali um momento só, um cartaz que fosse específico, era tão giro. Mas ele abandonou essa eu acho que é uma questão de essa mania que ele tinha. Uma questão de a gente não se pode esquecer que ele é obsessivo compulsivo e ele gosta de ter controle sobre as coisas, e os discos pedidos é tudo menos controle. Ele vai escolher os cartazes e depois obviamente vai escolhendo as músicas que ele acha que será mais adequado tocar, mas deixas de ter controle sobre as setlists, deixas de ter controle sobre a narrativa.
exatamente o que é que os técnicos de som vão fazer, o que é que os técnicos de luz vão fazer. Obviamente que são tudo pessoal altamente profissional e altamente especializado e que no estalar de dedos eles metem-lhe a letra no teleponto, metem o Bruce sem letras no teleponto, já esquece. Já não dá, consegue, né? já não consegue. Mas é curioso, isso que tu estás a dizer, é uma máquina muito bem oleada, porque Bem trabalhado. pá, tu mostras um cartaz e tens a letra no teleponto, aquilo tem que estar ali muita. Pronto, tem que estar eu ali já muita vi- sapiência por trás e muita. Eu já ouvi a E explicação. muita vontade também das pessoas que o apoiam, não é? O engenheiro de som foi impecável a explicar. Ele diz que, pronto, graças a Deus, hoje em dia com a tecnologia, tu consegues ter quase todas as músicas na ponta de um dedo. Quase search rapidamente e vais buscar a letra da música e metes no teleponto. E eles têm esse sistema, ou seja, basta o Bruce mostrar num cartaz o que é que vai cantar, que se não estiver no alinhamento, rapidamente fica visível para todos os membros, porque não é só o Bruce que tem teleponto, o Max tem teleponto, o Little Steven tem teleponto, o Roy tem teleponto, porque eles precisam, por causa do tom em que o Bruce vai tocar, o teleponto vai dizer, e principalmente achei também delicioso o engenheiro de dizer que o Max tem uma câmara, isto é mais uma curiosidade do que outra coisa, o Max tem uma câmara, como o Bruce se mexe muito, e por vezes está em ângulos que o Max não consegue ver o Bruce, há uma câmara que vai sempre atrás do Bruce para o Max ter lá junto do set da bateria, poder olhar para ali quando o Bruce está fora do ângulo de visão dele, ele está sempre a ver o Bruce. Se o Bruce levantar uma mão e dar um sinal ao Max, mesmo que ele esteja lá embaixo no público, junto ao pito, ou a dar a volta e a subir aquelas escadarias enormes que às vezes têm para subir para o palco, ele está sempre a ver o Bruce, sempre. Ele não deixa de ver o Bruce porque tem que ver o Bruce. Se o Bruce der um sinal para ele começar, ele tem que ver. Não é? E é o Max que sustenta depois todo o resto da banda. E é muito engraçado ver todo aquele esquema tão bem oleado, que basta a música, qualquer ela que seja, aquilo é tipo um Spotify personalizado para o Bruce. Exatamente. Qualquer que seja a música que lhe digam, o engenheiro de som já tem preparado para lançar as letras para o teleponto e mandar os cues para o Roy, para o Little Steven, para depois poderem dizer qual é o tom da música. E isto quase Altamente profissional, como é óbvio. Sim, Apesar do Bruce dizer que isto às vezes pode acontecer um erro ou outro, não é? Mas acontece, mas de facto é toda a entourage e a crew está bastante oleado e muito dentro do espírito que o Bruce transporta para os espetáculos ao vivo. É aquilo que o Bruce diz, quer dizer, as pessoas quando vão ver um concerto dele vão sempre com uma alta expectativa porque o Bruce habituou sempre a uma bitola muito alta. Isso por algum motivo, e é isso que muitos dos que falam mal do Bruce estão à espera, é que o Bruce falhe, surja uma falha para depois poderem dizer, afinal não é tão bom como dizem, afinal eu recordo-me perfeitamente quando o Bruce escorregou num concerto a subir a escadaria e caiu, que a primeira coisa que os tabloides começaram, o velhinho caiu nas escadas, a subir as escadas, não sei o quê. O homem faz concertos de 3 horas, escorrega uma vez, a subir uma escada, já é caquético e já não consegue dar concertos, foi horrível. Não foi o Axl Rose que no auge da sua carreira mandou um ganda tralha em Alvalade? Foi. Acontece? Um senhor atrás. O senhor tralho, não é? E depois ficou a cantar no chão, tipo amoado, não?
Amou, levantou-se, parou o concerto e disse que se continuassem a mandar garrafas de água e coisas para cima do palco que ele se ia embora e a malta ainda fez pior e ele foi-se embora. Bom, são personalidades e estilos. Olha, Fernando, o que é que nós podemos dizer? Vamos passar agora para Mais música. Para mais música. Vamos ao arquivo. Vamos ao arquivo e não podíamos deixar de ir repescar algo que é simbólico para o dia que hoje estamos a viver, que é o dia 25 de Abril. E vamos repescar, vamos voltar, como já voltámos aqui noutras emissões, a 1988, à célebre amnistia, à célebre turnê da amnistia. Ora, viva a liberdade! Viva! Get up, stand up for your rights. Get up, stand up, don't give up the fight. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up, don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. All the glitters is gold. Half the story has never been told. Now you see the light. So get up for your life. Get up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Get up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Most people say a great God will come from the sky, take away everything and make everybody be high. But if you know what life is worth, you will look to yours on earth, and now you see the light. Stand up for your right. Get up, stand up, get up, stand up, stand up for your right. Stand up for your right. Get up, stand up, get up, stand up. Don't give up the fight. Give up, don't give up. Get up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. We're sick and tired of the season, man. Time go to heaven in Jesus' name. Cause we know and we understand that a mighty God is a living man. We'll be so people sometimes, but you can't figure what people love the time. Now when you see the light, just get up for your right. Get up, stand up, get up, stand up, stand up for your right. Stand up for your right. Get up, stand up, get up, stand up. Don't give up the fight. Don't give up the fight. We are good. You don't give up the fight. Don't give up the fight. We are good. You don't give up the fight. Don't give up the fight. Derechos humanos ya. Derechos humanos. Ya. Derechos humanos. Derechos humanos ya. Derechos humanos. Para siempre ya. Derechos humanos. Derechos humanos ya. Derechos humanos. Para siempre ya. Derechos humanos. Derechos humanos ya. Derechos humanos. Para siempre ya. Para siempre ya. Para siempre ya. Para siempre ya. Para siempre ya.
fight. Don't give up the 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 fight. Sempre, sempre. Ora, hoje no Dia da Liberdade, cai que nem ginjas falar sobre Land of Open Dreams, Get Up Stand Up, Sociedade Alternativa e, se me permitem, eu vou partilhar aqui uma coisa com o nosso auditório. E quero que quem está a seguir esta emissão parabenize o nosso brother Fernando Martins, pois hoje ele comemora o seu 25º aniversário. Grande abraço, brother, muitos parabéns e olha, que a gente vá continuando a fazer aquilo que tanto gostamos, que é ir a concertos, ouvir Bruce, olha, e se possível fazer umas emissõezitas só para entreter aqui, nem que seja meia dúzia de malta. Parabéns, brother. Amigos, obrigado. Obrigado a todos. Forte abraço. Ora, hoje vamos terminar com o quê? O que é que vamos terminar hoje? Vamos dizer que a tour vai continuar amanhã em Austin, Texas, depois vai para Chicago. Fernando, tu prevês que o Bruce continue com grande pujança e grande autoritarismo naquele sentido de vai para o concerto, manda a mensagem dele e, meus caros, acordem porque os tempos são difíceis. Sim, infelizmente não se prevê grandes alterações a breve trecho na política norte-americana e pelo menos cabe-nos a nós, quando digo a nós, ao povo, acordar para o autoritarismo que se está a instalar por esse mundo fora. E se nós prezamos a liberdade, temos que a defender com unhas e dentes. Se estamos aqui os dois a falar, é porque há liberdade. Ainda há liberdade. E por vezes esquecemos do quão difícil foi conquistar essa liberdade. É uma coisa que não podemos de maneira alguma deixar fugir. Os americanos têm a obrigação de escolher um outro caminho que renegue o autoritarismo numa democracia não é admissível. E sendo os Estados Unidos, pelo menos os Estados Unidos que eu quero e que eu gosto e que aprendi a amar, que era a luz que guiava o mundo. Sim. Em termos democráticos, não pode fazer o contrário daquilo que apregoava. Eu não queria, mas temo que me desbloqueiem, mas vou falar. Se houve coisa que eu não tinha dúvida nenhuma, mas que demonstra que se perdeu a vergonha toda, quando o presidente dos Estados Unidos mete na sua rede social uma imagem em que ele vem caricaturado de Jesus Cristo, e depois vem para a comunicação social dizer que pensava que era um médico. Epá, meus amigos, está tudo dito. Está tudo perdido. São coisas que por estes dias acontecem e que de certa forma nos assombram, mas temos um farol que se chama Bruce Springsteen, que está, digamos que, agora vou utilizar aqui uma linguagem um pouquinho religiosa, mas vocês vão perceber a mensagem. Anda a pregar para que nós não nos deixemos dormir e, como tu falas, não tomemos por garantida a liberdade e é preciso lutar por ela. Despedimos-nos mais uma vez aqui o nosso e-mail. Um grande abraço para todos vocês e até breve. São coisas da vida. Grande abraço, Fernando. Grande abraço. E já vou ter contigo para abrirmos o champanhe. Vá, grande abraço, fiquem bem.
furnace where the flowers of temptation grow. I left the rest for the others, it was you and nothing else. You felt so good to me, baby, as good as life itself. You were life itself, rushing over me, life itself, the wind in the black elms, life itself, in your heart and in your eyes. I can't make it without you. I knew you were in trouble, anyone could tell. You carried your little black book from which all your secrets fell. You squandered all your riches, your beauty and your wealth, like you had no further use for life itself. You were life itself, rushing over me, life itself, the wind in the black elms, life itself, in your heart and in your eyes. I can't make it without you. Why do the things that we treasure most slip away in time? Till to the music we grow deaf and to God's beauty blind. Why do the things that connect us slowly pull us apart till we fall